Boa noite, Elias. O tema da liberdade de imprensa é extremamente importante nas relações internacionais contemporâneas. No mínimo, do lado do Ocidente, a imprensa é vista como uma importante instituição, inclusive um pilar que sustenta a democracia. É através da imprensa que o grande volume da população pode ter acesso à informação, e é por isso que as constituições modernas consideram a existência do direito de ser informado. E a imprensa como um todo e os jornalistas conseguem reforçar o Estado de Direito, noticiando a partir de um ambiente maduro, sadio, sem pressão de partidos, de igrejas e do setor econômico, desenvolver uma linha própria de pensamento e ter certas escolhas do que divulgar para a sociedade para mostrar o que pode estar sendo desvirtuado, seja nas relações públicas, seja nas relações privadas. A Unesco, ela trabalha sim com um relatório sobre a liberdade de imprensa, especificamente como foi visto sobre a perseguição e morte de jornalistas, mas também uma outra organização parceira da Unesco, o Repórteres Sem Fronteiras, edita anualmente um relatório sobre essa situação. Importante chamar a atenção que, no caso dessa ONG, ela calcula a liberdade de imprensa e quanto maior a nota, pior a situação pior a situação de perseguição aos jornalistas, de duas formas. Uma primeira, ela calcula sem as mortes, sem as violências físicas, e num outro número, considerando esse fator também. Por que o Repórteres Sem Fronteira divide esses dois valores? Porque em alguns ambientes não há muita perseguição física e morte de jornalistas, porque não existe uma imprensa livre, não existe aqueles que denunciam o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, a criminalidade, o conluio com o poder público e, portanto, a corrupção. Portanto, não existem pessoas sofrendo perseguições físicas e mortas por esse tipo de denúncia. É tão grande a falta de transparência, a falta de acesso à informação, que, portanto, você não vai ter muitos dados nessa segunda coluna que a Unesco acabou de divulgar, né? Depois de 2 anos de redução, tendo um pico lá em 2019, voltou o ano de 2022 a ter bastante violência contra os jornalistas. Interessante saber que o Brasil está muito mal posicionado em todos os rankings. Porque temos uma cultura de jagunço, do crime organizado, contratado para intimidar, para matar pessoas que questionam o poder particular nas relações de emprego, nas relações rurais, nas relações políticas. Adversários são perseguidos e, portanto, também acabam voltando-se contra os jornalistas que denunciam todo tipo de abuso. Mas em um segundo dado, igualmente importante de por que o Brasil está mal na liberdade de imprensa, porque há uma concentração. Os veículos de comunicação, os grandes veículos, são donos de emissoras de televisão e ao mesmo tempo emissoras de rádio, ao mesmo tempo de jornais impressos, ao mesmo tempo de semanários impressos, revistas, canais na mídia social, fazendo com que a falsa impressão de pluralidade leve a sociedade a não ter um acesso diversificado de informação, porque as coisas são multiplicadas. Uma mesma fala do mesmo veículo acaba aparecendo 6, 7 vezes. E de outra forma, a gente também percebe que os grandes centros de produção de informação falam a mesma língua, falam o mesmo editorial, o mesmo pensamento, a falta de pluralidade. Portanto, é possível estar atento como o Brasil tem espaço a crescer, a sociedade brasileira tem interesse em uma democracia sólida e, portanto, precisa da diversidade de veículos comunicativos, precisa trabalhar, sim, contra a concentração econômica, precisa trabalhar contra a influência política, né? Membros
do Congresso Nacional ser donos de veículos de comunicação, o Congresso, a Assembleia Legislativa, também outras instituições, como bancos, igrejas, todos esses ferem o desejo de uma imprensa imparcial, uma imprensa livre desse tipo de influência, ou no mínimo, quando ela seja influenciada, que ela tenha pelo menos a coragem de externar, né, que ela está seguindo uma linha de pensamento de tal figura, de tal instituição. Quanto à violência, é algo que precisa acabar. Para anteontem, os jornalistas desempenham um papel importantíssimo e precisam ser respeitados nesse dever de nos conceder informação para que individualmente cada um tenha a livre escolha, a livre consciência e possa, tendo acesso a diferentes pontos de vista, tomar o seu juízo de valor e seguir a vida e, quem sabe, também mudar de posicionamento se assim se convencer.